É um prazer, mais uma vez, estar aqui na garagem com o Belisário para, antes de qualquer coisa, convidar o Renato para cá. Afinal de contas, responsabilidade de abrir, de receber-nos aqui do Renato, né, que é o anfitrião. Hoje é um dia muito especial porque é a primeira vez que eu vou fazer a abertura do sarau como acadêmico honorário da Academia Muriaense de Letras, né? Inclusive eu tirei um xerox do certificado, né, do diploma, e coloquei aqui atrás. O original está guardado. Bem-vindo a todos, muito obrigado pela presença e declaro aberto a 27ª edição do Sarau Literário da Academia Muriaense de Letras. Que a gente pense, até no final, a gente tem aprendido muito sobre mote. Escolha para o nosso sarau do mês que vem, saia daqui um tema, né? E quem sabe a gente possa dar um tema aqui, que possa no mês que vem surgir um cordel com o mesmo tema, um poema com o mesmo tema, uma crônica com o mesmo tema, um causo com o mesmo tema, e por aí afora. Vamos pensar nisso, tá bom? E dizer... Antes da gente trocar aquela ideia literária aqui, eu queria, meu amigo Elias, demais companheiros e companheiras, quebrar um pouco o protocolo e aproveitar o ensejo aqui até para deixar com o Renato alguns convites e levar ao conhecimento de vocês, né, que eu tive a fortuna de poder fazer uma indicação que é absolutamente justificável, né, pelo gabarito de Renato na defesa, a preocupação ambiental dele. Então existe uma comenda na Câmara, que é a Ordem do Mérito Chico Mendes. Então o Renatinho vai ser homenageado. Estou aproveitando para fazer o convite e entregar os convites, Renato, para você distribuir para os seus, tá bom? Uma modalidade que eu acho muito interessante, que é o quadrão, Elias, se chama quadrão perguntado. Eu acho bacana, por quê? Porque é uma décima, como aquela que você já conhece, só que cada linha, uma linha, um pergunta, a segunda linha o outro responde, dentro da métrica, e as últimas duas, qual que é o mote? Sempre termina, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. É o mote. Esse mote ele é fixo. E por que eu estou comentando isso? Tem um poeta popular que eu acho muito legal, já falecido, né, chamado Elias João Furiba, que é uma ótima indicação. Procure saber. Porque ele tem um tipo de poesia, né, que eu gosto muito, que é a poesia jocosa. Né? E ele é muito brincalhão e tal. E, assim, morreu bastante velhinho e repentista. Então tinha ele estava num quadrão, e eu não me lembro quem que era o colega dele, e o colega perguntava e ele respondia numa décima, Elis. Tinha um que o cara perguntou assim, que profissão você tem? Ele disse, tem 3, mas não dá para feira. Diga então da primeira, sou maquinista de trem. Diga a segunda também, sou piloto de avião. Já sei, a outra é ladrão. Sim, senhor, sou deputado. Se é quadrão perguntado, se é responder quadrão. O cara perguntou, quantos filhos você tem? Ele, por hora, 42. Quer ter mais algum depois? Ele, meu plano é passar de 100. Se parecem com alguém, todos têm minha afeição. Tem vizinho na região? Tem um, mas nasceu capado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Eu bolei um quadrão, só que eu comigo mesmo, né? Eu perguntando, eu mesmo respondendo, né? E diz o seguinte... É um pouquinho mais fácil. É mais fácil, né? Como é feita a poesia? De versos, rima e suor. Para compor, quando é melhor? Dia e noite, noite e dia. Em que o poeta seguia? Na mais pura inspiração. E para ter motivação? Não, mas em que o poeta seguia? Na mais pura inspiração. E para ter motivação, tem que estar iluminado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Vou cozinhar muito o microfone aqui não, só que isso tem a ver com essa semana. A gente sabe que a gente vive numa sociedade
muito preconceituosa, excludente, separatista, racista, misógina, e a gente teve uma experiência, né, uma evidência disso essa semana, numa reunião do Senado, né, em que uma ministra, pela sua condição de mulher, ela foi praticamente execrada ali. O que isso tem a ver aqui com o nosso sarau? Tem muito, porque a poesia ela pode ser também uma expressão, sabe, um grito de liberdade, uma expressão, é sobretudo resistência. Isso aqui, Antônio Marinho, ele na verdade, ele postou um soneto. E esse outro colega dele, né, no comentário, aproveitou a composição e fez um soneto também. Então, só para essa primeira fase aqui, que eu acho muito interessante, fica um para casa para quem quiser acompanhar a rede social dele. Antônio Marinho diz o seguinte: em um lado, a verdade, o povo, a luta. No outro lado, a mentira, o vil cinismo. Em um lado, o debate, fala, escuta. No outro lado, o arbítrio do machismo. Em um lado, a decência na conduta. No outro lado, a vergonha do racismo. Em um lado, a floresta, a folha, a fruta. No outro, o fogo e o machado do fascismo. Dois Brasis, dois futuros do planeta, um vestido de amor de mulher preta, outro envolto no ódio e na ruína. E assistindo essa cena indignado, meu poema confirma, eu tenho lado, meu Brasil está do lado de Marina. E um outro poeta, no comentário de Instagram, escreveu, chama o Maviael Melo, você vai saber quem é, Elisa. Uma vez eu mandei um cordelista explicando a montagem de um cubo mágico em cordel e ele fazendo o cubo mágico. É esse cara, o Maviael. Aí ele respondeu: em um lado a palavra, o som, poesia. No outro lado, o silêncio em ditadura. Em um lado, a canção e a harmonia. No outro lado, um refrão sem estrutura. Em um lado é o verso, é a sintonia. No outro lado é a voz na sala escura. Em um lado, a oração e a melodia. No outro lado, o escárnio com a cultura. São Brasis diferentes em carne e alma. Um coberto de amor reflete a calma. Outro preso ao passado não germina. Vou olhando e fazendo a minha parte. O meu lado é o caminho, em verso e arte. Meu Brasil está do lado de Marina. Isso aí. A nossa confreira Jo recebeu um prêmio de um poema que eu espero que ela declame aqui para nós. Já, já. Declamar aqui. Eu posso declamar o poema que eu ia declamar e depois eu lembro? Desalento, de Manuel Bandeira, que é um poema que eu amo muito, que fala assim: eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia louca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Manuel Bandeira, meu preferido! Eu tenho um primo que eu conheço pouco e ele é especialista em colecionador de discos antigos, aqueles de 78 rotações, e hoje ele me pediu se eu conseguia arranjar essa revista. Coloquei lá no grupo e o João Vargas trouxe para mim. Queria agradecer. O meu primo já sabe, né, que o João Vargas ia trazer a revista para mim. Ele está muito feliz. E o objetivo dele é passar isso aqui para um PDF e na hora que ele fizer, eu vou disponibilizar no grupo para todo mundo. Tá? Isso aqui. Queria agradecer o Rangel, né, pela indicação do prêmio. Mas é porque a letra fala muito, é uma letra... É Chico Buarque, né? Mas fala de uma questão muito delicada, muito forte, que é de um amor proibido e que leva
Há muita reflexão, inclusive, sobre Deus, sobre o que é Deus para a gente. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado, vendo alguém abandonado, pelo amor de Deus. Ao nosso Senhor, pergunte se Ele produziu nas trevas o esplendor. Se tudo foi criado, o macho, a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar o Criador. E se o Criador inventou a criatura, por favor, se do barro fez alguém com tanto amor, para amar nosso Senhor. Não, nosso Senhor não há de ter lançado em movimento terra e céu, estrelas percorrendo o firmamento em carrossel, para circular em torno ao Criador. Ou será que o Deus que criou nosso desejo é tão cruel? Mostra os vales onde jorra o leite e o mel. E esses vales são de Deus. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado, vendo alguém abandonado, pelo amor de Deus. Boa noite, né? Acho que todos já me conhecem aqui, né, seu Jani? Nosso homenageado, vou falar novamente, é o delegado Rangel, da Ciranda Cultural. E ele esteve na nossa escola fazendo uma palestra e ele motivou tantos alunos que a professora, ele falou sobre cestilha, sobre mote, etc., sobre cordel. E aí a professora testou os alunos. Saíram vários motes de lá. Ele vai ver, e vai estar saindo cestilha. E eu arrisquei também uma cestilha pela EJA. Mas assim, já no caminho da EJA, a luz a brilhar. Jovens e adultos prontos a sonhar. Com livros nas mãos, vão se reinventar. Na sala de aula, o saber é o lar. Cada sonho que nasce, o futuro a criar. Eu vou ler um poema dessa antologia, Mulheres do Lab. O Lab é um movimento poético criado por Igor Calazans na época da pandemia. Eu participei durante quase 4 anos. Aí me veio um poema. Esse poema que eu vou ler, ele surgiu do livro que eu li da Viola Davis, Em Busca de Mim. Então, meu poema é sem título, ele fala assim: 48 anos juntos, e o amor perdeu a cumplicidade para o álcool. No quarto fechado, a porta é testemunha, abismada, claro, se tivesse vida, com o ato
com a posse despudorada que alguém exige. O ventre cresce. Outro filho a caminho, outro irmão a caminho, outra boca a caminho. O olhar feminino se perde no ontem, nas crias, no ventre crescendo. As incertezas batem na porta, sempre fechada. Sobrou apenas uma palavra: resignação. Obrigada. E gente, tudo certo? Boa noite. Bom, esse poema que eu fiz aqui, da última vez que eu tinha vindo aqui, na verdade, eu tinha feito esse poema, né? E fiz no dia e acabou que a bateria do meu celular acabou no dia, eu não consegui ler. Eu prometi pro meu pai que iria recitar ele aqui em outra oportunidade, e é esse momento aqui agora. Eu gostaria de dar um contexto antes, assim. Há um tempo atrás eu passei por um período meio complicado, né? Que eu fiquei bem para baixo. Foi um período muito difícil, assim. E eu acho que esse poema representa bem o que eu estou sentindo agora, né? Então, que vai. O poema chama Finalmente Estável. Esperei muito tempo para poder dizer isso, mas acho que finalmente estou bem. Encontrei um motivo para poder continuar e dessa vez sem minha mente me fazer de refém. Demorei para acreditar que na vida tudo é passageiro e que na maioria das vezes os sentimentos ruins aparecem primeiro. Só depois vêm os bons, que trazem alegria e felicidade. Mas é preciso conciliar os dois, pois sempre estão presentes, independente da idade. O tempo passa e pessoas se vão, mas os verdadeiros permanecem. É bom saber quem está contigo, pois mesmo após a validade eles não perecem. Afinal, tudo são altos e baixos, e o sentido da vida não sei. E se tudo que vivi acabar de repente, posso dizer que gostei. Quem assistiu e foi lá no dia que eu recebi, né, o diploma da academia, escutou a minha história, né, que eu contei, que eu tenho um tio que foi uma inspiração, um tio que me acolheu no Rio, então quando eu fui morar, ele é jornalista, então assim meio que direcionou a minha vocação, né? Minha queda de velocípede. E eu mandei depois as imagens, né, do que eu tinha falado, da cerimônia como um todo para ele, e ele mandou um texto para mim, né, que é esse aqui, ó. Na noite em que ele nasceu, poucos meses antes de um novo golpe militar no Brasil, as cabras ficaram inquietas. Os machos as reuniram a um canto do estábulo e se puseram em guarda. Um vento frio uivou por entre as árvores na noite fechada, e o pio de uma coruja anunciou cautela aos pássaros que se escondiam no farvalhar das folhas mexidas pelo ar pesado, no escuro do verão úmido. E do silêncio que parecia interminável, ouve-se ao longe o canto de um carcará anunciando a aurora de um novo tempo. As nuvens dissiparam-se, e os primeiros raios de um novo sol penetraram pela fresta do portal, que se abria para o desconhecido, enquanto a voz de Dante ressoava em seu coração: deixai aqui toda a esperança, vós que entrais. Quando os gonzos do portal giraram, fechando a porta do tempo, a natureza voltou a respirar num silêncio respeitoso. Elias, ela queria muito vir aqui e ela queria muito declamar esse poema, que ela vive declamando pra gente lá em casa. Eu falei, mãe, declama esse poema. Então vem, mãe. Primeiramente, eu quero falar da minha alegria e prazer de estar aqui. De outras vezes, eu já tenho falado, né, do sarau, e finalmente hoje estou podendo participar com muita alegria de ver vocês aqui reunidas. Eu quero recitar um poema que chama História de um Coração. Pode ser? Pode. Naquele deslumbrante e transparente dia, na aula de anatomia, sobre a pedra glacial, como um fardo qualquer, desnudo, havia um corpo esbelto de mulher. Encontraram-no além, nas vias férreas, e ao lado daquele corpo moço, o crânio deformado, de onde se deduz ter sido certamente esta infeliz mulher vítima de um acidente. Impossível tornou a identificação. Esperou, ninguém reclamou. Então mandaram, depois daquele trágico dia, como um presente régio, a outra academia. Quando Guilherme entrou, Alvero disse rindo:
Que corpo escultural, que corpo esbelto e lindo, sem rodeios. Olhava com volúpia aqueles rijos seios. Rapazes, venham ver uma estátua magistral de uma Vênus do Nilo um tanto original. E, por singular que o fato nos pareça, esta tem braços sim, mas falta-lhe cabeça. Que pena um corpo assim ser destinado à vala. Em breve uma algazarra invadiu toda a sala. Todos queriam ver aquele corpo perfeito, fazendo ressaltar nesta algazarra forte a alegria da vida e a tristeza da morte. Aí veio o professor, silêncio. Nesse instante, fisionomia austera, o mestre entrou e adiante deteve-se a escolher entre instrumentos vários os que para cortar eram mais necessários. E, rodeado afinal de toda a estudantada, vamos hoje estudar o coração, falou. E o escarpado, afiado e agudo mergulhou no colo do alabastro. Esgarçando-se os tecidos, os seios emurcharam. Esses homens assim impiedosos parecem, nesta profanação de lances tão brutais, uma orla bestial de feras canibais. Por fim, do grande mestre, as mãos nas entranhas entraram com volúpia, as grandes mãos estranhas, desculpem, entraram com volúpia no fundo das entranhas, arrancando de lá com muita precaução. Nas mãos do velho sábio, ei-lo agora tremulando, e todos, com prazer, detêm examinando. Corte o Guilherme, ordena. O estudante sorri. Empunhando o bisturi agudo, aquele coração em breve irá cortar. Mas tem que ser assim. É preciso estudar. Porém, tremem-lhe as mãos. Os nervos reagem. Que coisa! Pois não é que lhe falta coragem de abrir o coração desta desconhecida, como se nele houvesse o palpitar da vida? Insiste novamente, espedaçá-lo vai. Porém, de súbito, o bisturi lhe cai. Que foi? Exclama surpreso o professor. Olham o pobre rapaz que resolve não cortar aquele coração. E à noite, ao regressar à casa pensativo, uma tristeza atroz no fundo da alma sente. Vem no jornal uma terrível notícia. Aquele corpo era o corpo virginal de sua noiva ausente. Eu acho que nós estamos no auge de um sarau, tanta coisa bonita, né? Tanta coisa que está aí nos sendo apresentado. Eu acho que é o momento de pedir esse momento de silêncio. 1 minuto não precisa ser 60 segundos, pode ser 30, pode ser 20, pode ser 15. O que importa é a intenção. Então vamos fazer esse minuto de silêncio pelas vítimas, sobretudo das criancinhas de Gaza. Dá vontade de continuar em silêncio, né? Dá vontade. Mas voltemos à nossa poesia enquanto podemos. Sobre a ira. E escrevi o seguinte: ira, pecado capital e indignação santa. 7 pecados capitais são assim eles chamados por serem os principais. Geram males dobrados maiores que os veniais, que sejam eles evitados. A ira é pecado capital, não capital estadual. O dinheiro é capital, mas pecado é esse tal se a ação do vil metal rasga o tecido cerebral. Capital vem de cabeça, do latim caput se diz. É raiz de onde começa outros pecados vis.
Se a ira sobe a cabeça, tira a paz do infeliz. A ira tomou Caim, que matou o irmão Abel. Javé, com furor sem fim, puniu aquele cruel. Com a marca de ruim, o mel que colheu foi fel. Inveja é outro pecado, somou para Caim pecar. Viu Abel abençoado, não soube se controlar. Coração envenenado, provocou dor e pesar. O Salmo 37 avisa: evite ira e fúria, pois se com raiva pisa, apenas semeia injúria. Se da ira tu precisa, acabará na penúria. A ira não é pecado se for indignação. Até Jesus ficou irado quando viu corrupção. Cambista por ele tocado, foi sagrada repreensão. A ira não é pecado, terá sempre perdão, se o encolerizado grita de indignação. Se luta contra o mal, terá limpa sua mão. Ira opõe ao amor, é pecado capital. Grito contra o terror é virtude celestial. Ira santa é clamor, não maldade infernal. Então, cuidado, irmão. Busque a sua raiva conter. Não se meta em confusão. Mas se for para combater injustiça e opressão, ação assim pode fazer. Feliz Muratória, abril de 2020. Mais ou menos isso. Mãe é um ser abençoado. Mãe é uma dádiva divina. Mãe está sempre presente. Mãe é a luz que te ilumina. Mãe te deu a luz e a vida. Mãe que passou noite sem dormir. Mãe esteve presente nas horas mais duras. Mãe sorriu, chorou de ver o seu rosto sorrir. Mãe estava alegre com a sua alegria. Mãe passou noite acordada. Mãe ainda te chama de menino. Mãe deveria ser a pessoa mais amada. Obrigado. Mas eu vou. Tá bom, tá bom? Eu vou voltar e vou fazer uma síntese, né? De um pouco do que o Rangel falou, do Chico e da temática feminina. Essa é a letra de uma música também, mas eu não vou cantar. É a letra de uma música do Chico, que eu falo muito com os meus pacientes, muitas vezes, e sobre a qual eu também reflito para mim mesma, nesse trabalho tão desafiador que é o meu, mas que eu tenho paixão. E é notícia de jornal. Tentou contra a existência, num humilde barracão, Joana de Tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe. Ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou. Ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Tá. De Rogaciano Leite, um dos maiores poetas do Brasil, chama Carne e Alma. Vocês não vão se arrepender. Para quem curte poesia, vai estar pelo menos no top 3 do que vocês já tiveram de melhor em termos de poesia, especialmente de sonetos. Então, eu me lembro que uma vez aqui, eu li um soneto de Rogaciano chamado Se Voltares. Ela já foi, inclusive, musicada.
que diz o seguinte: quando falas porque vivo sorrindo, também falas porque vivo cantando. Se a vida é bela e esse mundo é lindo, não há razão para viver chorando. Cantar é sempre o que a fazer eu ando. Sorrir é sempre o meu prazer infindo. Se canto e rio, é porque vivo amando. Se amo e canto, é porque vivo rindo. Se o pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio para matar o pranto e gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês, por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus e quando eu rio estou pensando em ti. No meu sonho, naquela noite, no dia 1º de janeiro, eu acordei praticamente com a coisa pronta. Eu sonhei, não sei por qual motivo, que eu estava completando 50 anos. Estou quase, né? Estou com 48, faço 49. Chama Meus 50 anos. E eu disse: 5 décadas se passaram de conquistas e amarguras. Muitas lembranças ficaram de emoções e desventuras. Semeando sempre o bem, nunca aceitei que ninguém ameaçasse meus planos. Trabalhando honestamente, eu vivi intensamente esses meus 50 anos. Estão 10 lustros percorridos, numa árdua trajetória. Todos eles bem vividos, compuseram a minha história. Tive quedas e ascensões, prazeres, desilusões, como qualquer dos humanos. Mas, enfim, estou aqui, alegre, porque atingi estes meus 50 anos. Meio século de existência, mais uma fase da vida. Mais carga de experiência, mais uma prece acolhida, tendo a fé para me guiar, proteger e me livrar dos ataques dos tiranos. Agradeço a ti, meu Deus, pois pelos cuidados teus completei 50 anos. A minha neta é a neta mais linda do mundo. Não puxou o avô? Meu amigo falou que todo avô fala isso. Mas ela tá muito bonitinha, fazendo ginástica olímpica, estava aí no Colina aqui passeando, que ela não mora aqui. Ela subiu assim naquele beiradinho da escada. Pode colocar ali, por favor. E fez uma acrobaciazinha lá com os pezinhos no ar. Eu tirei uma foto daquilo, mas ficou lindo. Aí eu escrevi um versinho assim para ela. Já entreguei para ela. Tudo que eu escrevo, eu entrego para ela. É na leveza destes passos, que numa pequena fração de tempo flutuam pelo espaço, que meu coração atento se desmancha em descompasso e se enche de gratidão. É a única palavra. Eu achei que ele fosse falar assim, ó, vocês homens brancos estão acabando com tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim, a natureza está se destruindo. Eu falei assim, como assim? A natureza está se destruindo. Aí ele falou assim, o homem é a natureza. Então, assim, isso mudou completamente a minha noção de meio ambiente, né? Porque geralmente quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa no que está em torno da gente, mas a gente faz parte disso tudo. E o indígena, ele não dissocia, né? Ele não separa o meio ambiente, né, dele mesmo, e que é assim, um conceito mais elevado que eu conheço até hoje. O legal de tudo é quando ele foi se apresentar, ele tinha escrito uma palavra lá no quadro, eu até coloquei, eu fotografei essa palavra e eu publiquei no grupo lá do Sarau. E ele falou, essa palavra significa tudo o que aconteceu para que a gente estivesse juntos aqui e agora. Eu não sei escrever essa palavra, não sei pronunciar, mas eu tenho ela fotografada lá e amanhã eu coloco de novo no grupo. Tá? Tudo que aconteceu para que a gente estivesse juntos aqui e agora. Bom, para a métrica dar um pouquinho mais certo, eu tive que tirar o quê? Eu tive que tirar o quê?
Então ficou assim: tudo aconteceu para que a gente estivesse juntos aqui agora. Há um quê para tudo no universo. Resposta tem para tudo que há. Para Adão, Eva, José e Maria. Para que nós aqui tivéssemos, para tudo saber pudéssemos. Toda vida, todo dia e hora. Hoje assim como outrora. Energia envolve todo ente. Tudo aconteceu para que a gente estivesse juntos aqui agora. Assim foi, é e será, acredito. O que buscar irá se realizar. De todos os bens poderá gozar. Assim foi e será até o infinito. Terra criada por Deus bendito, Mãe que nos ampara toda hora, aqui, acolá e mundo afora. Ela dá sustento a todo ente. Tudo aconteceu para que a gente estivesse juntos aqui agora. Se em nada crê, nada vou expor. Só digo o que te pode suceder. Rápido, logo depois de morrer. Ver o paraíso e seu Criador, ou o inferno com choro e dor. Pense antes que chegue a hora. Se ao Hades cair, só vai embora. Se não quer ver como crente. Tudo aconteceu para que a gente estivesse juntos aqui agora. Eu trago esse poema aqui, pessoal, autoral, né? Fiz trincheiras com orações e lágrimas. Esperei uma resposta de Deus e do tempo, e os dias, meses e anos viraram décadas. Talvez tenha sido ingênua, modesta e piegas. A vida não me deu um espírito aventureiro. Escrevi minha história à caneta, julgamos ser eternos. Deveria ter escrito a lápis e permitir o erro, assim disse Galiana a um estudante. Mas faço parte da humanidade que erra e peca. De repente quero voltar para casa, como um filho pródigo, e como um transeunte qualquer, quero colo, cafuné, café com leite. O meu abrigo, confesso, é modesto, cabe meus julgamentos e minha insônia. E por uma fresta da minha história desconexa, aceito alguma caridade. É isso. Vou aproveitar o mote dos indígenas, né, e contar a história do Marechal Rondon. O Marechal Rondon era um desbravador, né, foi expandindo lá as fronteiras conhecidas e tal, e ele chegava em alguns territórios que já eram habitados pelos indígenas e tal, e tinha indígenas que realmente não queriam nada de novidade, né. Aí tem uma história que eles estavam não sei se é bem no Xingu ou mais lá para cima, e eles sentiram que os índios já sabiam da presença deles ali e estavam cercando eles, né? Aí o Marechal Rondon falou assim, morrer se preciso for, matar nunca. Aí diz que um dos acompanhantes lá falou assim, Marechal, não pode ser o contrário, não? Matar se preciso for e morrer nunca. Olha só, dele aqui, Se Fores, maravilhosa, tá? De quem? E um soneto. Se um dia anunciares da partida, pagando meu amor com a ingratidão, como troco a essa desilusão, meu coração não lhe dará guarida. Se tu fores, serei só solidão, e o luto me revestirá a vida. Por deixares minha alma muito ferida, não contarás jamais com meu perdão. Se partires assim, tão de repente, suspirarei em vão meus tristes ais, e sofrerei com essa dor pungente. Se abandonares em tua nau meu cais, resoluto te direi francamente, eis amada, adeus, até nunca mais.
Eu queria ter a entonação dele. Deixa eu só fazer uma justificativa aqui, porque esse soneto é exatamente aquele jogo que eu fiz com o soneto de Rogaciano. E, na verdade, quando ele fala se voltares, ele está com o coração aberto, ele está sem qualquer despido de qualquer ressentimento e tal. Então, não que eu tivesse ressentido, porque não demonstra, né, muito perdão, mas a ideia era fazer exatamente, pegar a estrutura do soneto de Rogaciano e fazer o contrário, começando o título, né? Que ele falava se voltares, mas não, se fores, né? Então, essa é a jogada. Obrigado aí, Rita, pela deferência. Fiquei muito emocionado. Viu? Eu já fui. Barco sem rumo, à deriva no alto mar. Já fui tempestade com raios e trovões. Na noite escura, com o céu desabando. Já fui criancinha de colo chorando de fome. Nos braços, no balanço dos braços da querida mamãe. Já fui pesadelo de noite mal dormida. Já fui alegria nos braços de alguém. Já fui vitorioso em batalha de morte. Já fui abandonado em caminhos tortuosos. Já tive em abismo nas mãos do Senhor. Já fui campeão só por viver mais um dia. Vou ser feliz porque Deus deixou viver mais um dia e ver a linda quinta-feira que hoje. Meu protetor. Toque para Deus, ele reina em Sião, entre seus povos, e ele narrarão os seus efeitos. Vê as minhas aflições diante dos que me odeiam. Me protege dos ímpios e me alegra ao ver o justo, limpando as pedras do meu caminho, para que eu não tropeça e me faz romper na noite dos justos. Seu cajado me cobre das pedras atiradas pelos meus inimigos, pois Deus é meu refúgio e me ampara nas horas difíceis. Pois Felicidade. Ninguém deve virar mundo, pode falar à vontade. Eu vou lhes contar um caos que há tempo já sucedeu. Foi um caos que me contaram lá na venda do Zebedeu. Na casa do Jeremias, estava havendo um casório. Você conhece? E na casa bem pegado, estava havendo um velório. Disseram os do casório que o baile estava cumprido. Porém, assim, de repente, surgiu um fogo danado que queima a casa dos noivos e passa para a casa do lado. Disseram os do casório que o baile estava cumprido. Os da casa do velório fugiram espavoridos. O defunto falecido, quando viu aquela gente deixando dele no fogo, disse assim de repente: "Ô, gente marvada essa, me deixaram abandonado. É certo que nesse fogo posso morrer afogado." Bom, porque, gente, eu estou escrevendo um livro sobre a história de mulher para crianças e o João me supriu com muitas informações. Mandei o texto para ele hoje, estou aqui ansiosa, aguardando a leitura. Esse poema que eu vou declamar para vocês chama-se Lavoura. Esse é o premiado. Esse é o premiado. Comecei uma plantação de palavras num desabitado do meu pensamento. Minha intenção é cultivá-las em linha reta, que é para ver se elas me servem de estrada que vai dar no entendimento das coisas. É lá onde pretendo me assentar e viver da minha horta de letras, para tardinha sair perfumada e sem pressa, colher significados. Já me vejo ajeitando-os uma cestinha, voltando para casa planejando jantar. Hoje servirei lampejos aos convidados que chegarem com fome de adivinhar. De entrada, canapézinhos de vislumbres, deliciosamente inteligíveis de mastigar. Darei a todos
o melhor vinho da casa, da mais antiga safra de metáforas. E assim, cercada de amigos e comadres, sorverei a noite entre risos e belas frases. Depois, lhe direi adeus, enquanto todos voltam pela mesma estrada. Então, me deixarei cair enternecida no sofá, a me render a um sono tardio e preciso, onde terei visões da minha plantação de palavras crescendo para os lados e para diante, até que eu já não possa dizer de todas elas que sejam minhas palavras apenas, pois já estarão dando filhos em cachos, para além de onde a minha vista alcança. E então, só o que eu esperarei é que caia uma longa chuva de sentidos a fazer com que a safra seja farta e boa, e cada um possa colher por si mesmo as palavras que lhes faltem. Está na hora da gente sugerir, porque está chegando a hora da gente terminar. Ó, lá fora já desocupou. Vamos deixar os pecados. Então está registrado ali, isso eu não vou cortar. Está registrado então. Tema para o mês que vem, os pecados. Os pecados, fica aí. Pode ser os capitais, os veniais, os que a gente acha que não é pecado, mas é pecado, os que a gente acha que é pecado, mas que não é pecado. Fica tudo, tá bom? É um baita desafio, né?